havendo quórum regimental e estando presente o Ministério Público junto a este Tribunal de Contas, declaramos aberta a presente sessão da primeira Câmara Ordinária, 97ª, e em face do pedido da nobre conselheira relatora, conselheira Nalu, passamos ao julgamento de processo, mas inicialmente colocamos em votação a pauta da sessão anterior. Se houver alguma manifestação em contrário, não havendo, aprovada. Passamos, então, à pauta de julgamento e iniciamos pelo processo 85 da pauta da relatoria da nobre conselheira Nalu, processo 123.356. Então, passo a palavra à nobre relatora. Obrigada, senhor presidente. Muito obrigada pela deferência e aproveito a oportunidade e fico extremamente feliz de ver muito querido aqui no Tribunal de Contas, o Cristóvão e a Maria de Jesus, que vai já estar com a gente. Também aqui fazer, então, e também dar meu alô e meus cumprimentos a todos que estão nos ouvindo. Eu gostaria de, como eu tenho várias aposentadorias, eu gostaria de pedir para voto de contas e a todos. Pois não, Excelência. Então, julgaremos em bloco os processos de aposentadoria de número 85 da pauta até o 152. Ouço o novo procurador, doutor Sérgio Mendonça, doutor Sérgio Cunha. Nada oposto, senhor presidente. Conselheiro Antônio Cristóvão. De acordo, presidente. Então, estamos todos, então, de acordo com a palavra a nobre conselheira relatora, conselheira Nalu. Senhor presidente, senhor procurador, senhor conselheiro, essas aposentadorias, elas são várias aposentadorias e eu vou retirar algumas aposentadorias porque já foi julgado no dia 8. Na verdade, a aposentadoria 129.458, a 137.988, eu vou retirar de pauta porque foi julgada na sessão passada. Perfeito, conselheira. De acordo. Então, eu vou julgar a 123.358, a 124.766, a 124.780, 124.908, 125.666, 127.011 e 129.430. Todas devidamente instruídas pela nossa 4ª IGCE, totalmente dentro da legalidade. É o relatório, senhor presidente. Pois não, Excelência, com a palavra o novo procurador, doutor Sérgio Cunha. Obrigado, senhor presidente. Meu bom dia a todos. Então, pelo que entendi, a conselheira vai julgar apenas um bloco, porque eu estou vendo aqui que tem outros processos na pauta, né, de aposentadoria. Não, os outros já foram, não é isso? Entendi. Então, é só até o processo 95. Tá, até o processo 95. Então, todo o restante já está julgado. Já está julgado, do 85 ao 95 da pauta. Tá certo. Bom, os processos, então, esses processos que acabaram de ser relacionados, o Ministério Público de Contas analisou previamente, observou a legalidade de todos os atos, razão pela qual opinamos pelo registro,
com base no artigo 61, inciso 3, da Constituição Estadual. Pronunciamento que vale para todos os processos. Com a palavra a nobre relatora, para conclusão e voto. Obrigada, senhor presidente. Reconhecimento da legalidade e registro nesse tribunal das aposentadorias dos servidores e servidoras mencionado, notifica o servidor e a servidora para tomar conhecimento dessa decisão, encaminhe-se cópias do feito ao Instituto de Previdência do Estado do Acre para tomar as medidas cabíveis e, após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos. É como voto, senhor presidente. Obrigado, excelência. Em votação, conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanha a relatora, nobre presidente. E assim votamos também no mesmo sentido e decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da nobre relatora, que continua com o processo, com a relatoria agora do processo 153 da pauta. Então, com a palavra, Vossa Excelência. Obrigada, senhor presidente. É o processo 153 da pauta, o 139.788, é por a responsabilidade subsidiária da administração pública do DEPASA na contratação de prestador de serviço. É um processo bastante conhecido por nós. Foi o senhor Wellington Negreiro de Farias, foi contratado no período de 7/8/2013 até 2/9/2015, na função de leiturista. É um processo que tem várias situações que nós já tomamos a par, várias decisões, inclusive, e o Ministério Público atua no feito. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra, o novo procurador, doutor Sérgio Cunha. Trata-se de processo aberto em razão do ofício originado da Vara do Trabalho de Sena Madureira, noticiando a condenação da empresa G. Alves Ferreira, microempresa, e subsidiariamente do Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento, DEPASA, ao pagamento do salário retido de agosto de 2015 e a multa de 40% do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, devidos ao empregado Wellington Negreiro de Farias. A área técnica sugeriu a audiência dos senhores Felismar Mesquita Moreira e Edivaldo Soares de Magalhães, gestores da autarquia à época, para apresentarem suas razões acerca da conduta omissiva do órgão no acompanhamento da execução contratual, haja vista a responsabilidade subsidiária pelos pagamentos dos créditos trabalhistas decorrentes da terceirização. Regularmente citados, os gestores apresentaram defesa, aduzindo que a responsabilidade pelos encargos trabalhistas é exclusiva da empresa terceirizada contratante, o que não foi acatado pela área técnica. O processo foi recebido no Ministério Público de Contas no dia 1º de agosto de 2017. Compulsando os autos, verifica-se que o DEPASA já foi condenado de forma subsidiária pela Justiça do Trabalho a pagar o salário de agosto de 2015, além da multa de 40% do FGTS, e a sentença encaminhada a esta Corte de Contas para apurar responsabilidade nesta esfera. Observe-se que o artigo 71, parágrafo 1º da Lei 8666/93, estabelece que a empresa contratada pela administração pública para fornecer mão de obra é responsável pela adimplência dos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais. Entretanto, o artigo 67 do mesmo diploma legal estabelece o dever da administração de fiscalizar e acompanhar a execução do contrato, assegurando a satisfação e evitando o dano. Nesse sentido, a falta de fiscalização do adimplemento das obrigações trabalhistas pela contratada pode dar origem a passivos, e essa omissão da administração configura culpa em vigilando, à medida que, se tivesse fiscalizado o cumprimento das obrigações legais da empresa terceirizada, poderia evitar o dano. No caso, não vieram aos autos o extrato do FGTS do período, nem a guia de recolhimento, mas tão somente a relação dos trabalhadores constantes no arquivo CFIP, que serve para simples conferência, não é válido para quitação.
Portanto, há a inequívoca existência de falhas na fiscalização do contrato, ante a culpa invigilando do gestor público, resguardada pelos artigos 186 e 927 do Código Civil. Ademais, de acordo com o inciso 6º da súmula 331 do TST, abre aspas, a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral. Fecha aspas. Portanto, a integralidade das verbas trabalhistas devidas ao empregado, relativas ao período em que ocorreu a prestação do serviço, alcançam a responsabilidade subsidiária do tomador. Nesse sentido, também já se posicionou o Tribunal de Contas da União. Eu vou me reservar o direito aqui de não ler a decisão, porque esse assunto também já é bem conhecido, né? Tem aqui o acórdão, está transcrito aqui no pronunciamento. Além disso, nas informações complementares trazidas nos autos, foi constatado pela 4ª Inspetoria que o termo de acordo firmado entre o DEPAS e a empresa G. Alves Ferreira, microempresa, se refere ao pagamento de reajuste no valor de R$ 798.443,27, a serem pagos em uma parcela no montante de R$ 114.172 e mais 24 prestações iguais, de R$ 28.511, a partir de outubro de 2015. O gestor afirma que, depois de assinado o termo de acordo, foi surpreendido com o ajuizamento de mais de 30 reclamações trabalhistas na Vara do Trabalho de Santana Madureira pelos empregados da empresa G. Alves Ferreira, com decisão proferida da Justiça do Trabalho determinando o bloqueio da quantia de R$ 130 mil para adimplemento do crédito dos reclamantes. Nesse contexto, o gestor informa que, em 14 de junho de 2016, foi feito o rateio dos valores bloqueados para o pagamento das verbas rescisórias, contudo, não trouxe a processo a devida comprovação da glosa do valor de R$ 130 mil do termo de acordo de pagamento de ajuste do contrato número 09.2011.041A, podendo ensejar dano ao erário pelo pagamento em duplicidade. Ante o exposto, e considerando que restou caracterizada a falha no dever de fiscalização e, por conseguinte, a responsabilização subsidiária do DEPASA, que esse Ministério Público de Contas opina: 1. Pela aplicação de multa aos senhores Gildo César Rocha Pinto, Felismar Mesquita Moreira e Edivaldo Soares de Magalhães, diretores-presidentes à época, nos termos do artigo 89, inciso 2, da Lei Complementar Estadual número 38/93. E 2. Pela abertura de processo autônomo para apurar a legalidade do termo de acordo de pagamento de reajuste do contrato número 09/2011.041A e possível dano ao erário pela falta do desconto do valor adimplido pela administração no montante de R$ 130 mil, referente aos débitos trabalhistas da empresa G. Alves Ferreira Microempresa. É o pronunciamento. Obrigado, nobre procurador. Com a palavra, a nobre relatora, conselheira Ana Lu. Senhor presidente, vou direto ao voto, já que houve toda uma leitura ante o exposto consubstanciado nas decisões acima transcrita nos acordos 12.558 de 2021 e número 11.803 de 2020, ambos do plenário TCE-Acre, voto pelo arquivamento dos autos. É o meu voto, senhor presidente. Em votação, conselheiro Antônio Cristóvão. Ela não acompanha a multa? Nos outros processos desses dois acordos, nós votamos pelo arquivamento. Nesses processos, a gente estava acompanhando uma multa de 3.500 e... Né? Não é isso, senhor procurador? 570? Olha, na verdade, eu acho que esses processos, eu acho que cada caso é uma situação, né? Então, eu acho que não tem esse parâmetro de ter uma multa já com o valor fechado, porque cada situação ela vai ter uma particularidade. O Ministério Público de Contas está entendendo que houve, sim, falhas graves, há um valor em aberto ainda que deve ser apurado, estamos pedindo a abertura de processo para isso, e com relação ao que já foi apurado,
nós estamos opinando pela aplicação na multa dos 3 ex-presidentes do DEPASA. Esse é o nosso entendimento. É o meu entendimento também, e a multa de 3.570 cada. Pois não, Excelência. E agora, no nosso voto, houve situações onde já se verificou até em outros processos que já havia sido feita a cobrança. Então, nesse sentido, eu pediria vista ao processo para, então, trazer ele na próxima sessão. Então, com o pedido de vista, suspende-se o julgamento. Pergunto à nobre deste processo e, dando prosseguimento, pergunto à nobre conselheira relatora se permanece conosco em função da situação, ou se podemos convocar a conselheira Maria de Jesus. Senhor presidente, muito obrigada por entender. Estou com um problema aqui e gostaria que a conselheira Maria de Jesus pudesse assumir. E gostaria de cumprimentar o senhor, o conselheiro Cristóvão, e o nosso querido procurador, doutor Sérgio, por entenderem esse momento. E muito obrigada. Então, desejamos todos, assim, sucesso, que tudo dê certo, que retorne, então, tranquila aqui para nós, para estar conosco. Então, e agradecemos imensamente a participação e a ação para darmos continuidade, então, à nossa pauta. Então, obrigado, conselheira Nalu, e convocamos, então, a conselheira Maria de Jesus para estar, então, aqui conosco agora e participar do restante da sessão. Dando, então, prosseguimento, podemos, então, agora passar à sequência da pauta. E, na sequência da pauta, nós temos os processos de nossa relatoria, e iniciaria pelo 140.953. Então, em face disso, solicito ao nobre conselheiro Antônio Cristóvão que assuma, então, a presidência da sessão. Obrigado, nobre conselheiro Malheiro, nosso presidente da primeira Câmara. Vossa Excelência quer começar o julgamento pelo 140.953, não é isso? Perfeito, perfeito. Bom dia a todos, bom dia nosso procurador, doutora Ana Helena, Kátia, os ouvintes da Rádio Web e aqueles que nos assistem pelo YouTube. Com a palavra, Vossa Excelência. Obrigado. Então, trato o presente processo autônomo para apurar a responsabilidade do gestor, senhor José de Souza Lima, e do responsável pelo envio dos dados do SICAP, senhor Manuel Pereira da Silva, em razão do envio intempestivo dos dados da Prefeitura de Cruzeiro do Sul do primeiro semestre de 2021, em descumprimento à Resolução 102. A DAF emitiu um relatório preliminar, onde constata o envio intempestivo. Os gestores foram citados e não apresentaram defesa. O doutor Parquet se pronunciou através do seu ilustre procurador, doutor Sérgio Cunha Mendonça. É o relatório, Excelência. A palavra, Sua Excelência, procurador, para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Esse processo trata da resolução TCE número 102/16, e a área técnica apurou que houve a entrega intempestiva do período de janeiro a maio, e até o momento em que nós nos pronunciamos neste processo, o mês de junho ainda não tinha sido entregue. Então, por essa razão, nós estamos opinando pela aplicação da multa prevista no artigo 89, inciso 2, da Lei Complementar número 38/93. É o pronunciamento. A palavra, Sua Excelência, o relator, para o seu voto. Obrigado, Excelência. Bom, e aqui, em função da última decisão da ata, e nós temos sido rigorosos com relação não com relação à despesa, mas com relação à chegada do documento, extremamente rigorosos. E vejamos, aqui a nossa multa tem sido mensal. E acertou-se naquela ata que que se cobraria a multa em função do prazo decorrido. Ficou pesada. Mas mantendo a linearidade, tanto nos julgamentos que absolve quanto nos que pune. Janeiro teve um atraso de 130 dias, fevereiro 103, março 72, abril 42, maio 19 e junho 14 dias.
como nós temos dado uma multa proporcional aos atrasos em função de cada remessa, e aqui foi apurado os 6 meses todos juntos, nós temos uma multa, aplicar multa, então, voto por aplicar multa ao prefeito, São José de Souza Lima, e ao responsável pelo envio, o senhor Manuel Pereira da Silva, proporcionalmente, de acordo, então, com a ata, não importa se a gente é favorável ou não, mas para manter os entendimentos, R$20 mil no primeiro mês, 20 mil no segundo, 20 mil no terceiro, 5 no quarto, 5 no quinto e 5 no sexto, totalizando R$75 mil a cada um, após formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos. É como voto, excelência. Em votação, conselheira Maria de Jesus. Excelência, eu só queria questionar o seguinte. Eu já tratei deste assunto no outro momento, porque a nossa ata ela está estabelecendo a multa em valores. E aí eu fico com dúvidas com relação a gente fixar esses valores diferente do que está escrito na ata. Porque a ata define o valor de 3.570 até 60 dias de atraso, após os 60 dias, a multa maior dos 14 mil. Nisso está em valores. Então, como que a gente pode atualizar, porque realmente os valores da multa foram atualizados com o aumento da URV, mas a nossa ata não foi. Então, essa é a minha única preocupação nesse sentido do voto. Como o nosso regimento fala em valores e anexa ao PC, ao RF, havendo alteração da URF, entendo que ele está automaticamente corrigido. Se não houvesse essa colocação lá na nossa lei orgânica e no regimento, até assim, então, por isso que naquele dia ficou aquela discussão, foi dito até que, bom, ficou meio livre em função dessa situação, porque senão, toda vez que houver um reajuste de URF, nós teríamos que fazer uma alteração na ata, né? E aí, senão não teria valor, e o que manda é a alteração do URF e não da ata. Então, ficou meio livre, mas isso não impede também que se faça proporcionalmente aos 14.258, porque ficou livre, né? E foi nesse sentido que a gente aplicou a correção, mas entendemos se for para manter também os 14.280. Tá? Porque ficou livre quando foi a discussão, né? Porque a minha dúvida é essa, porque eu acho que então a gente poderia alterar a ata e botar isso aí nos valores de referência, em quantidades, né? Porque vai ficar sempre essa questão do valor, que está fixado em valor. Mas... Não, está perfeito. Assim, acho que se nós tivermos... É melhor a gente fazer um documento que diga que tudo que estiver em valor se corrige com Isso. Porque senão nós teremos um trabalho de ficar vigiando quais são os documentos que ficaram em valores e quais não são, poderemos perder uns e não acertar outros, e aí vai ficar um trabalho longo, né? Mas entendo perfeitamente. Mas eu acompanho o voto de Vossa Excelência. Eu também acompanho o voto do nobre relator, aprovado por unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Eu gostaria de dar uma breve contribuição em relação a esse tema. Realmente, assim, a ata constou o valor e o importante seria que constasse o valor e dizendo que correspondentes a tantas UPFs. Aí estaria sem discussão. Perfeito. Agora, isso, para não precisar toda hora ter que ficar aumentando, né? E que pese a unidade padrão fiscal ela não alterar também assim com tanta rapidez, mas eu acho que seria... Mas agora saiu uma lei que altera todo ano em janeiro. Pois é, então aí seria mais do que necessário, né, colocar na própria ata. Mas uma outra questão também, que eu acho importante em relação a esse ponto, é a data em que o gestor cometeu a falta. Observar se realmente, no cometimento da falta, se a unidade de padrão fiscal já tinha sido alterada ou não para poder fixar o valor. Acho que esse ponto talvez também tenha uma boa importância. Mas com relação a esse sentido, Vossa Excelência pode ficar tranquilo,
porque ela foi alterada dia 31 de dezembro de 2020 para este novo valor, e isto aqui é tudo de 2021. Perfeito, perfeito. Foi a Lei Complementar 376. Ótimo. Continuando. E agora Obrigado. já foi atualizado em 2022 por decreto. Já é um outro valor, inclusive, também. Pois é. Tá certo. Obrigado. Passamos, então, a pauta. Agora o processo 140.677. Continua com a palavra, Sua Excelência, o conselheiro Antônio Malheiro. Obrigado, Excelência. Este processo agora é da ANAC, que apura a responsabilidade com vistas ao cumprimento do envio dos documentos da Resolução 87, documentos contábeis, financeiros, terceiro bimestre de 2021. E a responsabilidade do senhor Carlos Ovídio Duarte Rocha. A área técnica apresentou relatório, onde, através de consulta ao sistema de análise da Corte, enviou as informações do terceiro bimestre de forma intempestiva. O gestor foi citado, não apresentou defesa, o parquet se pronunciou através do seu ilustre procurador, doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira. É o relatório, Excelência. Obrigado, nobre relator. Com a palavra, Sua Excelência, o procurador, para a sua manifestação. Nesse processo, restou apurado um atraso de 14 dias no envio das informações, razão pela qual o Ministério Público de Contas opina pela aplicação da multa do artigo 89, inciso 2, da Lei Complementar Estadual número 38/93. É o pronunciamento. Com a palavra, Sua Excelência, o relator, para o seu voto. Excelência, nessa mesma linha, 14 dias, multa de R$5.000. Após pelo arquivamento dos autos, é como voto, Excelência. Em votação, conselheira Maria de Jesus. Acompanho o relator, Excelência. A presidência também acompanha o relator. Aprovado por unanimidade do segundo voto, conselheiro relator. Passamos ao processo 140.931. Continua com a palavra o conselheiro Antônio Malheiro. Obrigado, Excelência. Mesma situação, dados do CIPAC, dados de pessoal, resolução 102, agora Assembleia Legislativa, responsabilidade do presidente, senhor Nicolau Cândido da Silva Júnior. Não envio das informações relativas aos meses de janeiro a junho de 2021. Senhor presidente, senhora Raimunda da Silva Taboada, agente delegada. Alegado em síntese que foi contratado um novo sistema de gestão pública e o mesmo vem apresentando demora para o bom funcionamento. A DAF apresentou o relatório, o doutor Parquet se pronunciou através de sua ilustre procuradora, a doutora Ana Helena de Azevedo Lima. É o relatório, Excelência. Com a palavra, Sua Excelência, o procurador, para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Nesse processo, o gestor apresentou justificativas para o não cumprimento da norma, alegando, em síntese, que houve essa questão do sistema, né? Eles fizeram uma mudança, e isso criou uma certa dificuldade para eles, e também alegou que houve falecimento da pessoa responsável pelo encaminhamento desses dados. A área técnica apurou que, na verdade, o descumprimento com relação ao envio dessas informações, ele é anterior a esses eventos que o gestor citou, razão pela qual a defesa não foi acatada e o Ministério Público de Contas, então, está pedindo também a aplicação da multa do artigo 89, inciso 2, da Lei Complementar Estadual número 38/93. É o pronunciamento. Com a palavra, Sua Excelência, o relator, para o seu voto. Na cobrança de documentos, nós somos bem rigorosos. Então, nesse sentido, R$20.000 por cada mês, 120 mil. É a multa que nós vamos aplicar após pelo arquivamento dos autos. É como voto, Excelência. Em votação, conselheira Maria de Jesus. Com o relator, Excelência. O presidente também acompanha o nobre relator. Aprovado por unanimidade dos termos de voto do conselheiro relator. Passamos ao processo 124.151 da pauta. Obrigado, Excelência.
Excelência, como os próximos processos são todos de aposentadoria, de nossa relatoria, até o 78 da pauta, do 4 a 78, nós pediremos a Vossa Excelência para julgarmos eles em bloco. Pois não, conselheiro, já autorizado por esse pleno. Com a palavra, Vossa Excelência, com os processos agora 4 da pauta ao 78 da pauta. Obrigado, Excelência. Apenas para efeitos de registro dos valores, para ficarem na gravação, antes de não há taquigrafia, tentaremos ser bem rápidos, não diremos nem a classificação, mas os valores. Então, nós temos o primeiro, o senhor Silvio Roberto Zusa da Costa, apoio administrativo, com fixação de proventos classe 1, referência J, com R$ 1.801,38. Segundo processo, o senhor Damião Lima Feitosa, Secretaria de Educação, classe 3, referência J, 2005,64. Aposentadoria do senhor Isaías Gonçalves da Silva, Secretaria de Estado de Polícia Civil, classe especial, referência 3, R$ 5.943,25. Senhora Maria Alaide Salles de Castro, professora de nível superior, 30 horas, classe 2, referência J, da Secretaria Estadual de Educação, na classe 2, referência J, R$ 4.791,93. Senhora Maria Ruth Bernardinho da Silva, professora de nível superior, 30 horas, classe 2, referência J, R$ 4.791,93. Senhor Fernando Ferreira de Oliveira, professor de nível superior do Estado, 30 horas, classe 2, referência J, R$ 4.791,93. Senhora Francisca das Chagas Matias de Lima, apoio administrativo, Secretaria Estadual de Educação, nível 1, 25 horas, classe 2, referência 8, R$ 1.466,08. Aposentadoria voluntária por idade da senhora Maria de Fátima Barbosa da Silva, Secretaria de Educação, cargo de apoio administrativo, nível 1, 25 horas, classe 2, referência 8, com R$ 1.030,09. O processo 132.442 foi classificado a menor, mas agora já está sendo feita a correção da senhora Maria dos Anjos de Souza, matrícula 103.731, Secretaria de Saúde Estadual, cargo de auxiliar operacional de serviços diretos, grupo 1, referência J8, e ela estava na 7. E agora ela já foi feita a sua correção para R$ 2.563,35. O mesmo ocorreu com uma referência inferior da senhora Francisca da Cruz Magalhães, todos da Secretaria de Saúde, auxiliar operacional, serviços diversos, grupo 1, referência 8, incorretamente colocada antes, no grupo 7. E agora com R$ 1.552,60. Na mesma situação, na Secretaria de Saúde, da senhora Maria do Carmo Costa do Nascimento, matrícula 86060-1, cargo auxiliar operacional de serviços diversos, grupo 1, referência 8, antes incorretamente na referência 7, e agora com R$ 1.685,88. Agora, sem nenhum problema, a senhora Maria das Graças Teixeira de Brito Rezende, cargo de professor de nível superior, 30 horas, classe 2, referência J, Secretaria Estadual de Educação, com R$ 5.414,41. Também, corretamente, do senhor José Alves Saldanha, professor de nível superior, 30 horas, classe 1, referência J, R$ 5.036,65.
Também, sem nenhum problema, a senhora Wanda Sá Teles de Souza, Secretaria Estadual de Educação, professora de nível superior, 30 horas, classe 2, referência J, 5.414,41. Também, corretamente, a senhora Maria das Graças Mendes de Araújo, cargo de professor de nível superior, 15 horas, classe 2, referência J, na Secretaria Estadual de Educação, com R$ 2.738,26, com um enquadramento também inferior, que foi agora corrigido. A senhora Ivanir Correia, da Secretaria Estadual de Saúde, no cargo de auxiliar operacional de serviços diversos, grupo 1, que estava na referência 6 e agora passou para a referência 7, com valores, então, agora já corrigidos, para R$ 1.674,90. Senhora Maria do Socorro das Neves, cargo de professor de nível superior, 30 horas, classe 2, referência J, 5.414,41. Senhora Marizilda Araújo da Silva, professora de nível superior da Secretaria Estadual de Educação, 30 horas, classe 2, referência J, R$ 5.725,39. Senhora Alcineide Almeida de Queiroz Matos, professor de nível superior, 30 horas, classe 2, referência J, Secretaria Estadual de Educação, R$ 5.414,41. Senhora Nelcide Fátima Medeiros Carvalho, Secretaria Estadual de Educação, professor de nível superior, 30 horas, classe 2, referência J, R$ 5.126,89. Senhora Célia Maria de Carvalho Almeida, professora de nível superior, 30 horas, classe 2, referência J, Secretaria Estadual de Educação, R$ 5.102,93. Senhora Maria Ivanildes Araújo, Secretaria Estadual de Educação, professor de nível superior, 30 horas, classe 2, referência J, R$ 5.414,41. Senhora Maria do Socorro da Silva, professora, Secretaria Estadual de Educação, nível superior, 30 horas, classe 1, referência J, R$ 5.036,65. Senhora Francisca da Chaga Souza da Silva, professora de nível superior, 30 horas, classe 3, referência J, Secretaria Estadual de Educação, com R$ 5.458,95. Senhora Maria Lúcia dos Santos Souza, professora de nível superior, 30 horas, classe 2, referência J, Secretaria Estadual de Educação, R$ 5.414,41. Senhora Maria Marlis de Oliveira Mendonça, professora de nível superior, 30 horas, classe 2, referência J, Secretaria Estadual de Educação, 5.414,41. Senhor José Jonas do Nascimento, da Secretaria Estadual de Educação, no cargo de apoio administrativo, nível 1, 25 horas, classe 1, referência 8, R$ 1.556,04. Senhora Osélia Reis de Almeida Amorim, no cargo de professora de nível superior, 30 horas, classe 2, referência J, Secretaria Estadual de Educação, R$ 5.102,93. Senhora Francisca da Chagas Fernandes Leitão, no cargo de professora de nível superior, 30 horas, classe 2, referência J, R$ 5.414,41. Secretaria Estadual de Educação, senhora Vilma Aparecida Gali Ferreira, professora de nível superior, 30 horas, classe 2, referência J, R$ 5.414,41. Secretaria Estadual de Educação, senhora Valnísia da Silva Bareta, professora de nível superior, 15 horas, classe 2, referência J, R$ 2.707,19. Secretaria Estadual de Educação, senhora Alcinéia Soares Pimentel, no cargo de professora de nível superior, 30 horas, classe 1, referência J, R$ 5.036,65. Secretaria Estadual de Educação, senhora Maria do Socorro Capper de Souza, professor de nível superior, 30 horas, classe 2, referência J, R$ 5.414,41. Secretaria Estadual de Educação, senhora Isaura Oliveira da Silva, professor de nível superior, 30 horas, classe 2, referência J, R$ 5.414,41. Secretaria Estadual de Educação, senhora Lucilene de Andrade Moreira, professor de nível superior, 15 horas, classe 2, referência J, R$ 2.707,19.
Secretaria Estadual de Educação, senhora Maria das Graças Silva Coelho, professor de nível superior, 30 horas, classe 2, referência J, 5.414,41 centavos. Secretaria Estadual de Educação, senhora Amines Bader Pinheiro, professora de nível superior, 30 horas, classe 1, referência J, R$ 4.746,91 centavos. Secretaria Estadual de Educação, senhora Sandra Maria de Lima, professora de nível superior, 30 horas, classe 2, referência J, R$ 5.924,64 centavos. Secretaria Estadual de Educação, senhora Maria Aparecida Brito Mendonça, professora de nível superior, classe 2, referência J, R$ 5.414,41 centavos. Secretaria Estadual de Educação, senhora Arlete Gomes Bregense Vieira, professora de nível superior, 30 horas, classe 2, referência J, R$ 5.414,41 centavos. Secretaria Estadual de Educação, senhora Irlanda Souza Oliveira Bessa, professora de nível superior, 30 horas, classe 2, referência J, R$ 5.414,41 centavos. Secretaria Estadual de Educação, senhora Cacilda Maria da Costa, professora de nível superior, 30 horas, classe 1, referência J, R$ 5.036,65 centavos. Secretaria Estadual de Educação, senhora Maria de Lourdes Souza da Silva, professora de nível superior, 30 horas, classe 2, referência J, R$ 5.414,41 centavos. Secretaria Estadual de Educação, senhora Eva Sene Silva, professora de nível superior, 30 horas, classe 2, referência J, R$ 5.725,39 centavos. Secretaria Estadual de Educação, senhora Maria de Fátima Oliveira de Carvalho, professora de nível superior, 30 horas, classe 1, referência J, R$ 5.036,65 centavos, perdão. Secretaria Estadual de Educação, senhora Anice Batista Brito, cargo de professor de nível superior, 30 horas, classe 2, referência J, R$ 5.178,30 centavos. Secretaria Estadual de Educação, senhora Janete Pacheco Moraes Bezerra, professora de nível superior, 30 horas, classe 1, referência J, 5.036,65. Secretaria Estadual de Educação, senhora Marília Porcina de Mesquita, professora de nível superior, 30 horas, classe 2, referência J, R$ 5.414,41 centavos. Secretaria Estadual de Educação, senhora Maria das Graças Silva Nogueira, apoio administrativo nível 1, 25 horas, classe 2, referência J, R$ 1.778,29 centavos. Secretaria Estadual de Educação, senhor Oscar Rene Zumaeta Murrieta, professor de nível superior, 30 horas, classe 2, referência J, R$ 5.725,39 centavos. Secretaria Estadual de Saúde, senhor Francisco Silva do Nascimento, no cargo de auxiliar operacional de serviço diverso, R$ 1.765,84. Obrigado. Secretaria Estadual de Educação, senhora Francisca Fortunato da Silva, professor de nível superior, 30 horas, classe 2, referência J, R$ 5.725,39. Secretaria Estadual de Educação, senhora Mariuza Herácio de Souza, professor de nível superior, 30 horas, classe 2, referência J, R$ 5.725,39. Secretaria Estadual de Educação, senhora Dulcinéia Vieira de Araújo, professora de nível superior, 30 horas, classe 2, referência J, R$ 5.725,39. Secretaria Estadual de Educação, senhora Maria do Carmo Nascimento de Souza, professor de nível superior, 30 horas, classe 1, referência J, R$ 5.325,95. Secretaria Estadual de Educação, senhora Rosimeire Fernandes Paiva, professora de nível superior, 30 horas, classe 2, referência J, R$ 5.725,39. Secretaria Estadual de Educação, senhora Antônia Maria Gomes Souza, professor de nível superior, 30 horas, classe 2, referência J, R$ 5.725,39. Secretaria
Estadual de Educação, senhora Raimunda Magna Guimarães, professora de nível superior, 30 horas, classe 2, referência J, R$ 5.725,39. Secretaria Estadual de Educação, senhora Antônia Ildacir Brauna Araújo, cargo de professora de nível superior, 30 horas, classe 2, referência J, R$ 5.414,41. Secretaria Estadual de Educação, senhora Maria de Fátima Oliveira Barros, professora de nível superior, 15 horas, classe 2, referência J, R$ 2.862,70. Agora, um processo que há necessidade de retificação da portaria quanto à fundamentação, mas nós já estamos ajustando, da Secretaria Estadual de Educação, do senhor Raimundo Negreira Sobrinho, cargo de apoio administrativo, nível 2, 30 horas, classe 2, referência J, R$ 2.378,36. Da Secretaria de Polícia Civil, senhor Adson José Bezerra Pessoa, escrivão de polícia, classe 5, com R$ 12.880. Acumulação de cargos que foi definida e foi verificada, e, no caso, esta aposentadoria permitida da Secretaria de Educação da senhora Everônica de Araújo Mesquita da Silva, professora de nível superior, 30 horas, classe 2, referência J, R$ 5.725,39. Perdão, a acumulação não é neste, este aqui está tudo perfeito. A acumulação é no seguinte, da senhora Maria do Perpétuo Socorro Figueiredo Dantas, que acumulou o cargo de professor com um de técnico, mas aqui, no caso, é de professora, está tudo ok. Secretaria de Educação, professor de nível superior, 30 horas, classe 1, referência J, R$ 5.325,95. E aqui cabe manifestar que esse tribunal tem sido bem tolerante com relação à classificação de técnico, da nomenclatura técnica da Constituição Federal. Aposentadoria da Secretaria de Educação Estadual, senhora Maria Floripes Rocha Menezes, apoio administrativo, nível 2, 30 horas, classe 2, referência J, R$ 2.378,56. Secretaria Estadual de Educação, senhora Maria das Graças Tavares de Almeida, apoio administrativo, nível 1, 25 horas, classe 1, referência 8, R$ 1.649,34. Secretaria Estadual de Educação da senhora Maria Naderge do Nascimento, professora de nível superior, 30 horas, classe 2, referência J, R$ 5.737,18. Secretaria Estadual de Educação da senhora Araide Lima de Castro, apoio administrativo, nível 1, 25 horas, classe 1, referência 8, com R$ 954,00, tendo, então, que fazer complementação com relação ao salário. Secretaria Estadual de Educação, senhora Leniana Ferreira, professor nível superior, 30 horas, classe 2, referência J, R$ 5.725,39. Secretaria Estadual de Educação, senhora Jaira Maria Mendonça do Vale, professora do nível superior, 30 horas, classe 2, referência J, R$ 5.725,39. Secretaria Estadual de Educação, senhora Cleidinéia Alves de Castro, professora nível superior, 30 horas, classe 2, referência J, também R$ 5.725,39. Secretaria Estadual de Educação, senhora Maria do Carmo Boaventura Matias da Silva, professor de nível superior, 30 horas, classe 2, referência J, R$ 5.725,39. Secretaria Estadual de Educação, senhora Francisca Viana Pinheiro, apoio administrativo, nível 1, 25 horas, classe 1, referência 8, R$ 1.699,74. Secretaria de Polícia Civil Estadual, senhora Glória Maria Silva Pinto,
apoio no cargo de auxiliar operacional do serviço diverso, grupo 1, referencial 8, R$ 1.599,36. E, por último, pedindo perdão pelo tempo, pela demora, apenas para ficar registrado na gravação, aposentadoria da Secretaria Estadual de Educação da senhora Valdelícia da Silva Cunha, apoio administrativo nível 1, 25 horas, classe 2, referência 8, com R$ 1.814,27. Em todos os processos, houve a pronúncia do doutor Paquet, são os relatórios, Excelência. A palavra, Sua Excelência, ao procurador para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Em todos os processos deste bloco, o Ministério Público de Contas observou que há a legalidade na prática dos atos, né, com as observações muito bem colocadas pelo nobre relator com relação a alguns erros de classificação, mas que já em processo de correção. Com isso, o Ministério Público de Contas opina pela legalidade e registro de todas as aposentadorias pertinentes a este bloco. Vale para todos os pronunciamentos. A palavra, Sua Excelência, o relator, para o seu voto. Excelência, então, nesse mesmo sentido, pela legalidade e registro dessas aposentadorias, nos termos que foi, então, agora aqui proposto, nas alterações, notificação do servidor para tomar conhecimento do Acto de Previdência e após pelo arquivamento dos autos. Como voto, Excelência? Em votação, conselheira Maria de Jesus. Acompanho o relator, Excelência. Eu também acompanho o relator. Aprovado por unanimidade de voto do conselheiro relator. Eu devolvo a palavra a Vossa Excelência, o presidente, o conselheiro Antônio Malheiro, para que ele conduza a sessão. Obrigado, Excelência. E dando, então, prosseguimento à pauta, passamos ao processo 79 da pauta, 123.358, que tem Vossa Excelência como relator, o conselheiro Antônio Cristóvão. Obrigado, nobre presidente. Presidente, eu gostaria também desses processos de minha relatoria, do 79 ao 82 da pauta, fosse também julgado em blocos, tratar também de registro de aposentadoria. Pois não, Excelência, Vossa Excelência com a palavra. Esses processos da pauta, 79 ao 82, trata-se também de registro de aposentadoria. Todos eles bem analisados pela nossa quarta GCE, por meio de relatórios de análise técnica emitidos nos autos. Também propondo a todos eles a legalidade do registro das aposentadorias. O doutor Paquet se pronunciou em todos os processos. O presidente é o relatório. Com a palavra, o novo procurador, doutor Sérgio Cunha. Obrigado, senhor presidente. Em todos os processos deste bloco, o Ministério Público de Contas observou a legalidade na prática dos atos, razão pela qual opina pelo registro de todas as aposentadorias, com base no artigo 61, inciso 3 da Constituição Estadual. É o pronunciamento que vale para todos os processos. Obrigado, novo procurador. Com a palavra, o conselheiro Antônio Cristóvão. Senhor presidente, eu voto, então, pela legalidade e pelo registro de todas as aposentadorias nesta Corte de Contas, pela notificação dos servidores para tomar conhecimento e encaminhamento ao Acto de Previdência e após pelo registro, após pelo arquivamento. É o voto, senhor presidente. Em votação, conselheira Maria de Jesus. Acompanho o relator, Excelência. E assim, votamos no mesmo sentido e decidiu isso à unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator, que continua com a palavra agora com o processo 140.954. Senhor presidente, eu vou retirar esse processo de pauta, também quero revê-lo por problema daquela ata nossa, então vou rever esse processo. E o seguinte é o 149.63, Excelência. Também retira de pauta? Não, esse eu vou julgar. Pois não. Então, Vossa Excelência, com o processo 140.963. Trata-se, presidente, processo da apuração de responsabilidade do senhor Jailson Pontes de Amorim, prefeito municipal de Rodrigues Alves,
em face do descumprimento da resolução TCE-AC 87 de 2013, que dispõe sobre o envio a esse Tribunal de Contas por meio informatizado das informações contábeis, financeiras, orçamentárias e patrimoniais da Prefeitura Municipal de Rodrigues Alves, referente ao primeiro bimestre de 2021. A DAF, segundo o GCE, emitiu o relatório preliminar de folhas 13 a 14 dos autos. Devidamente citado, o responsável não apresentou resposta, conforme demonstra a certidão da Secretaria da Exceção na folha 22. O Ministério Público, junto a esse tribunal, se manifestou às folhas 26 e 27 dos autos. Pronunciamento da excelentíssima senhora procuradora, doutora Ana Helena de Azevedo Lima. É o relatório, senhor presidente, senhora conselheira. Com a palavra, o novo procurador, doutor Sérgio Cunha. Obrigado. Nesse processo, ficou caracterizada a entrega intempestiva das informações, razão pela qual o Ministério Público de Contas opina pela aplicação da multa prevista no artigo 89, inciso 2, da Lei Complementar Estadual número 38/93. É o pronunciamento. Com a palavra, o nobre relator, para conclusão e voto. Senhor presidente, no mesmo entendimento do doutor Parquet, eu imputo a multa em 14.280, em face do envio intempestivo superior a 60 dias de atraso das informações contábeis, financeiras, orçamentárias e patrimoniais da Prefeitura Municipal de Rodrigues Alves, no primeiro bimestre de 2021, assinalando-lhe um prazo de 30 dias para o efetivo recolhimento em favor do Tesouro do Estado do Acre, de tudo dando ciência a este tribunal, após pelo arquivamento. É o voto, senhor presidente, senhora conselheira. Em votação, conselheira Maria de Jesus. Excelência, aí eu indago o nobre relator se a multa será atualizada pela URV de 2021. Ah, sim, que agora é de 20, né? Aí seria 20 mil. 20 mil. E agora, até, se for o caso, até já vai para 23 e pouco, porque ela passou para 11,72 agora, já em janeiro, né? Mas o ato é de 2021. Então nós temos que manter ele nos 10 mil, né? Nos 20 mil, não é isso? Então, isso. 20 mil. Vamos atualizar para 20 mil. 20 mil. É o voto, senhor presidente, senhora conselheira. Acompanhe o relator, excelência. E assim decidiu-se a unanimidade, com o nosso voto, também nos termos do voto do nobre conselheiro relator. Tendo em vista que os processos da nobre conselheira Nalu já foram julgados, passamos agora, então, ao processo 154 da pauta, o 124.748, que tem como relatora a nobre conselheira Maria de Jesus, a quem eu passo a palavra. Obrigada, excelência. Eu solicito o julgamento em bloco desses processos, que vai do número, são todos os de aposentadoria, que vai do número 154 da pauta ao número 189, com exceção do número 165, que eu estou retirando de pauta, porque não contém do pronunciamento conclusivo do MP. Pois não, excelência. Então, retirado de pauta o processo 165 e os outros, com exceção do último, então, serão julgados em bloco. Com a palavra, então, Vossa Excelência. Obrigada. Trato os autos de processos de aposentadoria de servidores civis de acordo com a Constituição Federal e legislações correlatas. Foram realizadas as devidas análises técnicas pela 4ª GCE, os servidores todos preenchem os requisitos necessários à obtenção dos benefícios, os atos de concessão foram publicados no Diário Oficial do Estado, as aposentadorias ocorreram com os servidores devidamente enquadrados e o Ministério Público de Contas manifestou-se em todos os processos. É o relatório, excelência. Obrigado, nobre relatora. Com a palavra, o nobre procurador Sérgio Cunha. Obrigado, senhor presidente. Em todos os processos desse bloco, o MP de Contas verificou a legalidade na prática dos atos, razão pela qual opina pelo registro de todas as aposentadorias, com base no artigo 61, inciso 3 da Constituição Estadual, vale para todos os pronunciamentos. Obrigado, nobre procurador. Com a palavra, conselheira relatora Maria de Jesus, para a conclusão e voto. Obrigada, excelência. Ante o exposto, voto pela legalidade e registro
dos atos de aposentadoria dos servidores civis: Djalma Teles de Oliveira, Neuza Melo de Oliveira, Roberto Carlos Silva de Souza, Maria Odilene de Souza Farrapo, Francisca de Moura Machado, Valdete Soares de Moura, Ougirines Mamâncio Rodrigues, Vânia Rosa de Carvalho dos Santos, Emerson Carneiro da Costa, Ineida Maria Saraiva Maia, Maria Lisanete dos Santos, Maria Luísa Souza Ribeiro, Vera Lúcia Marques de Lima, Luzia Maria Soares de Oliveira, Maria do Socorro Reis do Nascimento, Jamila Figueiredo de Oliveira, Francisca Valéria de Holanda, Naide Lima da Silva, Cristina Ferreira Enes, Avani Tavares de Souza, Maria Terezinha Lima Ferreira, Maria Lúcia de Souza Verde, Atemil de Silva Damasceno, Francisca Damasceno Ramos, Maria Socorro da Silva, Raide Maria Souza Dese, Francisca Sandra Melo Santana, Maria Nilda da Rocha Souza, Ivete Queiroz de Moraes, Angelina Maria da Silva, Sueli Amaral de Freitas, Artenísia Freitas de Araújo, Radiza Maria Maia dos Santos, Dulcimar Fernandes de Figueiredo e Adalberto Chaves da Rocha. Depois, pelo encaminhamento de cópia dos processos ao Instituto de Previdência para as devidas providências, pela notificação dos servidores para tomar conhecimento das decisões proferidas e pelo arquivamento dos processos após a formalidade de estilo. É como voto, senhor presidente, senhor conselheiro. Em votação, conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanhe a relatora, presidente. Acompanhamos também o voto, e assim decidiu-se a unanimidade dos termos do voto da nova conselheira relatora, que continua com a palavra agora com o último processo da pauta, o 140.955. Obrigada, excelência. Trata-se de processo instaurado a partir da comunicação interna número 334, 2021, da Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária DAFO, que tem por objeto apurar a responsabilidade do gestor da Prefeitura Municipal de Santa Rosa do Purus, senhor José Altamir Taumaturgo Sá, em razão do descumprimento da resolução TCAC número 102, alterada pela resolução número 118/2020, referente ao primeiro semestre de 2021. A segunda Inspetoria Geral de Controle Externo, constatando através da consulta ao Sistema Informatizado de Controle de Atos de Pessoal desta Corte, que o responsável enviou intempestivamente em meio informatizado os dados relacionados à folha de pagamentos e ao controle de atos de pessoal referente ao primeiro trimestre de 2021, infringindo o artigo 4º da Resolução TCAC número 102, com a nova redação dada pela Resolução número 118, solicitou a autuação do presente processo. Devidamente instruído, a área técnica opinou pela citação do gestor para apresentar as razões de justificativa sob pena de responsabilidade. Em observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, o senhor José Altamir Taumaturgo Sá, prefeito, foi devidamente citado por meio do Diário Eletrônico de Contas, número 1681, de 21 de outubro de 2021, porém não apresentou defesa, quedando-se inerte, conforme se depreende da certidão emitida pela Secretaria das Seções, a folha 23. O Ministério Público de Contas manifestou-se às folhas 27 e 28 dos autos em pronunciamento da palavra da senhora procuradora Ana Helena de Azevedo Lima. É o relatório, excelência. Obrigado, excelência. Com a palavra o novo procurador, doutor Sérgio Cunha. Obrigado, senhor presidente. Nesse processo, foi constatado uma intempestividade na entrega das informações superior a 60 dias, razão pela qual nós estamos opinando pela aplicação da multa com base no artigo 89, inciso 2, da Lei Complementar Estadual número 38/93. É o pronunciamento. Com a palavra, a nobre relatora, para conclusão e voto. Obrigada, excelência. No presente caso, conforme consulta ao SICAP, verificou-se que as remessas de fevereiro, março, abril, maio e junho foram enviadas intempestivamente, superando o prazo concedido no artigo 4º da supracitada resolução. Contudo, de acordo com a ata de uniformização de jurisprudência entre as câmaras deste tribunal, somente a remessa referente ao mês de fevereiro encaixa-se na excepcionalidade prevista de até 5 dias relevados. Se não, vejamos. A remessa de fevereiro ocorreu com uma intempestividade de 4 dias. Março, 117 dias, abril, 88, maio, 57 e junho, 27 dias. Em face do exposto, então, voto
pela aplicação de multa ao senhor José Altamita Almaturro Sá, prefeito municipal de Santa Rosa do Purus, no valor de R$ 50 mil, sendo 20 mil referente a março, 20 a abril, 5 mil maio e 5 mil no mês de junho, nos termos do artigo 89, inciso 2 da Lei Complementar Estadual número 38, conforme estabelece o artigo 8º da Resolução TCA número 102 e suas alterações, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade em face do envio intempestivo, por meio informatizado da folha de pagamento e todos os dados de informações necessários ao acompanhamento das despesas de pessoal pagas pelo Executivo Municipal referente ao primeiro semestre de 2021, inclusive, além dos 5 dias excepcionalmente concedidos na ata de uniformização de jurisprudência entre as câmaras deste tribunal, para recolhimento no prazo de 30 dias após a notificação deste, de tudo dando ciência a esta Corte de Contas. Pela notificação do gestor, para observar as obrigações previstas na resolução TCA número 102 e suas alterações sob pena de responsabilidade, e pelo arquivamento do processo após as formalidades de estilo. Como voto, senhor presidente, senhor conselheiro. Em votação, conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanhe a relator, senhor presidente. Assim, decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da nova conselheira, votamos no mesmo sentido. E encerrada a pauta de julgamento, passamos, então, às comunicações, com a palavra o novo procurador, doutor Sérgio Cunha. Obrigado, senhor presidente. Em primeiro lugar, é uma satisfação revê-los aí com saúde. Quero também cumprimentar todos aqueles que nos acompanham pela rádio e agradecer a todos que contribuíram para a realização dessa sessão, na pessoa da Kátia. Nada mais a comunicar. Muito obrigado. Obrigado, novo procurador. Com a palavra, o conselheiro Antônio Cristóvão. No mesmo sentido, tudo bem, senhor presidente, cumprimentar a todos. Hoje, nossa primeira sessão, a primeira Câmara, né, do ano. Cumprimentar o nosso procurador, acho que vai ficar com a gente esse ano todo, não é isso, doutor? Sim, isso. Cunha Mendonça, uma honra tê-lo com a gente. A conselheira Maria de Jesus, a Kátia, nosso presidente Mareiro, que esse ano seja um ano de muitas realizações, muito trabalho, e nada mais a comunicar, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Obrigada, excelência. Também quero só cumprimentar a todos, né? Desejar boas-vindas e que tenhamos um bom ano de trabalho. Aqui hoje é a nossa primeira sessão desse período, aí com a presença do procurador, doutor Sérgio Cunha, e que para o ano talvez nós é que sejamos remanejados, né? Mas acredito que ele continua na primeira Câmara. Não sabemos nós como iremos ficar. Mas é isso, é sempre uma alegria e é bom vê-los com saúde, graças a Deus, saber que estamos todos bem. E estamos aqui, continuamos firmes. Um abraço a todos. Bom, e assim também queremos cumprimentar todos que nos acompanharam, agradecer a Kátia, que nos ajudou aqui nesta sessão, e não havendo mais nada a tratar, encerramos a presente sessão e convocando outra para dia e hora regimental.